Existe um momento que todo homem vivencia pelo menos uma vez na vida, um momento que transforma completamente a dinâmica entre ele e uma mulher. Acontece silenciosamente, sem aviso prévio e sem drama. Ela simplesmente percebe que você não está mais correndo atrás dela e, de repente, tudo em seu comportamento muda. A maioria dos homens nem percebe essa mudança. Pensam que ela está apenas agindo diferente ou talvez esteja ocupada. Mas o que eles não entendem é que a mente de uma mulher reage de uma maneira muito específica no momento em que ela sente seu interesse diminuindo. Isso afeta seu ego, seu orgulho, sua curiosidade e, às vezes, suas inseguranças, tudo ao mesmo tempo. É aqui que as coisas ficam interessantes, porque as reações que você vê nela nunca são aleatórias, são psicológicas. Estão profundamente ligadas a como a atração funciona, como a validação emocional funciona e como as mulheres reagem quando percebem que um homem está se afastando. Algumas mulheres entram em pânico, algumas ficam competitivas, algumas ficam com raiva, e algumas, de repente, começam a valorizar o mesmo homem que estavam dando como certo uma semana antes. E os homens precisam entender isso, porque a forma como uma mulher se comporta quando sente que você está se afastando revela exatamente como ela realmente te vê. Expõe suas intenções, seu nível de apego e o papel que ela realmente queria que você desempenhasse na vida dela. A maioria dos homens se esforça ainda mais nesse momento, e esse é o erro que destrói tudo, porque a reação dela ao seu distanciamento não é um problema, é informação. E se você souber interpretar essa informação, você deixa de ficar confuso, emotivo ou desesperado e começa a entender a verdadeira psicologia por trás do comportamento feminino. Hoje você vai aprender o que esse momento realmente significa e como uma mulher reage de verdade quando percebe que você está perdendo o interesse. Ela subitamente demonstra mais interesse pela sua vida quando uma mulher percebe que seu interesse está diminuindo. A primeira mudança que ela sente é uma onda inesperada de curiosidade. No início, nem sempre é algo emocional, é psicológico. Ela está acostumada a ser observada, admirada, acompanhada e cortejada. Quando essa energia para de vir de você, a mente dela automaticamente tenta entender o porquê. É por isso que você a verá, de repente, prestar atenção em coisas que antes ignorava. Ela começa a notar seu humor, suas rotinas, seu silêncio e até as menores mudanças no seu comportamento. Se você costumava mandar mensagens todas as manhãs e agora não manda mais, ela percebe. Se você costumava estar sempre disponível e agora demora mais para responder, ela sente essa mudança instantaneamente. A mente feminina é muito sensível a padrões, especialmente padrões que envolvem atenção e presença emocional. Quando o padrão dela com você se quebra, a curiosidade dela se ativa por si só. De repente, ela começa a perguntar sobre o seu dia com mais frequência. Ela quer saber por onde você andou. Ela checa suas redes sociais, lê seus stories ou percebe quando você posta menos. Nem sempre é porque ela te ama profundamente. Às vezes é porque o distanciamento cria uma lacuna psicológica e a mente humana naturalmente tenta preencher qualquer lacuna que não entende. Quando um homem se afasta, uma mulher começa a se perguntar: o que mudou? Para quem ele está dando atenção agora? Por que ele não está se esforçando mais? Será que eu fiz alguma coisa? Essas perguntas criam uma urgência sutil dentro dela. Ela também pode se tornar mais compreensiva, mais amigável ou mais presente. Ela quer se reconectar com a versão de você que antes se dedicava. É a maneira dela de tentar restabelecer a energia que sentia antes. Imagine o seguinte: você costumava mandar mensagens para ela com frequência, sempre mantendo a conversa fluindo. Ela respondia, mas não se esforçava da mesma forma. Eventualmente, você diminuiu o ritmo. Você não foi rude nem distante, apenas menos disponível. Uma semana depois, ela começa a te mandar mensagens primeiro. Pergunta por que você está quieto. Toca em assuntos que normalmente não tocaria. De repente, ela se lembra de detalhes da sua vida que antes passavam despercebidos. Essa mudança não é acidental. É a mente dela percebendo o que ela dava como certo e reagindo à possibilidade de perder isso. 2. Ela te testa para confirmar se você está realmente se afastando quando uma mulher percebe que você não está tão envolvido quanto antes. Sua curiosidade se transforma em algo mais profundo. Ela começa a te testar, não por maldade, mas porque quer clareza. As mulheres raramente aceitam mudanças emocionais sem questionar. Elas verificam sua consistência para entender se a mudança é real ou apenas temporária. Esses testes se manifestam de maneira sutis. Ela pode demorar para responder às suas mensagens para ver se você reage como antes.
Ela observa a rapidez com que você responde, a extensão das suas respostas e se você demonstra a mesma energia. Ela também pode trazer à tona tópicos que costumavam gerar uma reação sua, como uma reclamação em tom de brincadeira, um comentário flertador ou uma conversa sobre outros homens, apenas para ver se você reage da mesma forma. Nem sempre é intencional. Às vezes, esses comportamentos vêm do instinto. As mulheres se baseiam muito em sinais emocionais e quando esses sinais mudam, elas começam a verificar a estabilidade. Se você costumava mandar mensagens repetidas, insistir ou tranquilizá-la, ela quer saber se essa versão de você ainda existe ou se está realmente perdendo o acesso a ela. Outro teste comum é a inconsistência. Ela pode demonstrar interesse em um momento e se afastar no seguinte. Isso é ela observando sua reação. Você insiste mais? Fica chateado? Mantenha calma? Sua reação diz tudo o que ela precisa saber sobre seus pensamentos e emoções. Se ela costumava ditar o ritmo, também pode testá-lo diminuindo o ritmo. Ela quer ver se você vai insistir para manter as coisas em andamento ou simplesmente deixar o espaço permanecer. Esse silêncio indica se seu distanciamento é intencional ou apenas uma fase passageira. Imagine o seguinte: você tem respondido com menos frequência porque está realmente ocupado ou simplesmente não está mais tão envolvido. Ela percebe. Então, um dia, ela propositalmente demora horas para responder, mesmo tendo visto sua mensagem antes. Ela quer ver o que você faz. Quando você não manda mensagens repetidas, não reclama, não dá explicações demais e não pergunta se está tudo bem, esse silêncio lhe dá a resposta que ela estava tentando confirmar. Sua reação calma comunica mais do que qualquer palavra. Ela percebe que o esforço e a pressão emocional que antes exercia sobre você não funcionam mais. É aí que os testes dela aumentam, não porque ela queira manipulá-lo, mas porque quer entender qual é a sua verdadeira posição agora. Esses pequenos testes comportamentais permitem que ela avalie seu nível de apego com uma precisão surpreendente e se tornam a base de como ela responderá nas próximas etapas da dinâmica. 3. Ela tenta recuperar o controle através de sinais contraditórios quando uma mulher percebe que seu interesse está diminuindo. Seu comportamento muitas vezes se torna imprevisível. Um dia ela é carinhosa e envolvente, e no dia seguinte se torna distante ou vaga. Isso não acontece porque ela não sabe o que quer, é porque ela está tentando recuperar uma sensação de controle sobre uma situação que de repente sente que está perdendo. Sinais contraditórios são uma resposta psicológica comum quando alguém sente que o poder está se afastando dela. Quando você demonstrava interesse, ela se sentia segura. Ela sabia qual era a sua posição. Ela sabia que tinha sua atenção, seu tempo e sua constância. Mas quando essa energia diminui, seu equilíbrio emocional é perturbado e ela começa a experimentar comportamentos diferentes para ver qual deles traz de volta a estabilidade que tinha antes. É nesse momento que você pode notar mudanças repentinas em seu tom de voz ou humor. Ela pode se tornar mais afetuosa por 1 ou 2 dias, em seguida, se retrair com a mesma rapidez. Ela pode iniciar conversas e depois agir como se elas não importassem. Ela pode responder com entusiasmo, mas depois parar de responder no meio de uma conversa. Essas mudanças não são aleatórias, são ajustes emocionais que acontecem em tempo real. As mulheres frequentemente sentem a necessidade de restabelecer sua posição na vida de um homem quando sentem que estão perdendo o controle. Mesmo que ela não estivesse profundamente envolvida antes, a ideia de perder a influência sobre você desencadeia uma sutil sensação de urgência. Os sinais contraditórios vêm da tentativa dela de equilibrar seu orgulho com sua curiosidade, seu desejo de conexão com o medo de se mostrar vulnerável primeiro. Também está ligado a como ela interpreta a segurança emocional. Quando seu interesse era alto, ela não precisava pensar no que aconteceria se você escolhesse outra pessoa ou fosse embora. Mas assim que ela percebe que você está se afastando, sua mente começa a tentar protegê-la de uma possível rejeição. Aproximar-se parece reconfortante, mas se afastar parece mais seguro. Então ela alterna entre os dois. Se você já lidou com uma mulher que era extremamente carinhosa em uma semana e estranhamente quieta na seguinte, geralmente é porque ela está tentando descobrir se deve manter a distância ou tentar se aproximar novamente. Esse conflito interno cria comportamentos que parecem confusos por fora, mas fazem todo sentido por dentro. Muitos homens pensam que ela está perdendo o interesse, quando na realidade ela está tentando decidir como reagir ao desequilíbrio emocional que sente. Ela não quer parecer que se importa mais do que você, mas também não quer perder completamente sua atenção. Essa tensão cria inconsistência.
Esses sinais contraditórios raramente são sobre joguinhos, são sobre ela tentando entender a nova versão de você que ela não esperava encontrar. O ego dela reage antes dos sentimentos quando uma mulher percebe que você está perdendo o interesse. A primeira coisa que reage nem sempre é o coração, é o ego. Isso não tem a ver com arrogância ou vaidade. É simplesmente parte da psicologia humana. Todos, incluindo os homens, têm uma ligação emocional com a sensação de serem valorizados, desejados e escolhidos. Quando esse sentimento desaparece, o ego reage mais rápido do que as emoções. As mulheres são especialmente sensíveis às mudanças emocionais porque investem na conexão de uma maneira diferente. Mesmo que ela não estivesse profundamente apaixonada por você, ela ainda se acostumou com a atenção, a constância e a segurança que você lhe dava. Quando isso desaparece, deixa uma lacuna perceptível, e o ego dela é a primeira parte a questionar isso. Ela começa a se perguntar por que a energia não é mais a mesma, não por amor, mas por identidade. Ela começa a se perguntar se perdeu sua influência, se interpretou mal a situação ou se você encontrou alguém mais interessante. Esses pensamentos criam um efeito cascata que afeta sua confiança. Ela pode não admitir em voz alta, mas sente. É por isso que sua reação inicial pode parecer mais brusca do que você espera. Ela pode ficar mais defensiva, mais reativa ou mais sensível a pequenas coisas. Ela pode interpretar seu silêncio como rejeição, mesmo que essa não seja sua intenção. O ego dela quer protegê-la de se sentir substituída ou ignorada, então reage rapidamente e às vezes intensamente. O tom de voz dela pode mudar. Ela pode ficar um pouco mais sarcástica ou reservada. De repente, pode demonstrar desinteresse, mesmo pensando em você mais do que nunca. Isso não acontece porque ela quer te afastar, ela está tentando proteger sua autoimagem. Também é comum que ela repasse conversas passadas em sua mente, procurando onde a mudança começou. Ela quer entender o que mudou porque o ego detesta a incerteza. Se ela não conseguir descobrir, a confusão pode frustrá-la. Ela pode agir de forma um pouco fria, um pouco orgulhosa ou um pouco distante como forma de recuperar o equilíbrio. Essa fase geralmente acontece antes que suas emoções reais se manifestem. Somente depois que o ego termina de reagir é que ela começa a processar como realmente se sente em relação à perda do seu interesse. É aí que surgem emoções mais profundas, como ciúme, arrependimento, medo de te perder ou um desejo renovado para você começam a surgir. Mas a primeira onda é o ego dela entrando em ação para proteger sua identidade antes que seu coração decida o que realmente quer em seguida. Ela começa a comparar você com outros homens sem perceber. Quando uma mulher percebe que seu interesse está diminuindo, sua mente não se concentra apenas em você, ela começa a compará-lo com outros homens que ela conhece ou conheceu. Isso não é algo que ela faz intencionalmente. É uma resposta psicológica natural que acontece quando alguém sente uma mudança na atenção, no valor ou na presença emocional. Uma mulher compara porque está tentando entender o que te torna diferente. Ela quer descobrir porque sente sua energia diminuindo e o que isso significa sobre a dinâmica entre vocês. Se ela conheceu outros homens que a perseguiam demais, ela notará que você não está mais fazendo isso. Se ela conviveu com homens que se esforçavam o mínimo possível, ela questionará se você está se tornando como eles ou se você nunca foi assim. Essa comparação é uma forma de ela avaliar seu comportamento em relação às experiências passadas dela, e revela mais do que você imagina. Se ela já se relacionou com homens grudentos, ciumentos ou inseguros, ela logo percebe que você não age assim. Se ela já teve relacionamentos com homens que se afastaram por estarem perdendo o interesse completamente, ela observa se o seu comportamento corresponde a esse padrão ou se você está simplesmente se tornando mais equilibrado. As mulheres usam a comparação como uma ferramenta para proteger suas emoções. Quando percebem uma mudança, elas procuram padrões e os padrões vêm da memória. Ela pode comparar sua calma e distância com o afastamento desrespeitoso de outra pessoa. Ela pode comparar seu autocontrole com os rompantes emocionais de outro homem. Ela pode até comparar como se sente perto de você agora com como se sentia com alguém que nunca a fez pensar tão profundamente. Essas comparações geralmente se intensificam quando outra pessoa tenta chamar a atenção dela. De repente, ela percebe a diferença em como você se comporta em comparação com o comportamento de outros homens. Talvez outros homens sejam previsíveis, enquanto você é mais difícil de decifrar. Talvez outros sejam muito acessíveis, enquanto sua distância pareça mais madura.
Ou talvez outra pessoa esteja dando atenção a ela e, em vez de se sentir animada, ela percebe que está pensando mais sobre porque você não está dando atenção. Essa comparação interna também revela muito sobre os próprios sentimentos dela. Se ela não se importasse, não compararia. Se a conexão não importasse, sua distância não desencadearia reflexão. As mulheres só comparam quando estão tentando entender algo que as afeta emocionalmente. O que ela conclui durante essa fase molda seu próximo passo se ela se aproxima de você, se distancia ou se torna mais protetora de seu orgulho. Mas dessas comparações, elas são um dos sinais mais claros de que sua presença importava mais do que ela admitia. O respeito dela por você aumenta silenciosamente quando uma mulher percebe que você está perdendo o interesse. Algo inesperado costuma acontecer. O respeito dela por você começa a aumentar, não porque ela queira recompensar a distância, mas porque finalmente vê você se comportando de uma maneira que a maioria dos homens raramente faz. Você não está implorando, não está correndo atrás, não está tentando forçar a atenção dela. Você está simplesmente vivendo sua vida. Muitos homens não percebem isso, mas muitas mulheres perdem o respeito por um cara não porque ele é gentil demais, mas porque ele se torna previsível, excessivamente disponível e com medo de decepcioná-la. Quando todo o estado emocional de um homem depende das reações dela, ela sente. E quando ela sente isso, ela para de vê-lo como alguém com sua própria direção e identidade. Então, quando ela de repente percebe que você está se afastando, agindo de forma diferente ou não a colocando mais no centro do seu mundo emocional, isso interrompe a dinâmica a qual ela estava acostumada. Pela primeira vez, ela vê que você não tem medo de decepcioná-la. Você não tem medo de impor limites. Você não tem medo de ir embora se a situação não parecer mais equilibrada. É aqui que o respeito dela começa a crescer, não ruidosamente, não publicamente, mas silenciosamente e internamente. Uma mulher respeita um homem que se valoriza, e quando seu interesse diminui porque a energia dela não estava correspondendo à sua, isso demonstra amor próprio, demonstra padrões elevados, demonstra maturidade emocional. E aqui está a parte que os homens precisam entender. A maneira mais rápida de perder o respeito de uma mulher é persegui-la com mais afinco quando ela demonstra menos interesse. Muitos caras entram em pânico no momento em que sentem que uma mulher está se afastando. Eles começam a mandar mensagens sem parar, a dar explicações demais, a perguntar o que há de errado ou a tentar resolver tudo imediatamente. Tudo que isso faz é confirmar para ela que ele está agindo por medo, não por confiança. As mulheres não respeitam o pânico, elas respeitam a estabilidade. Quando você não reage emocionalmente ao distanciamento dela, ela percebe. Quando você se mantém calmo em vez de ficar grudento, ela percebe. Quando você permanece focado em seus objetivos, amigos, rotina e crescimento em vez de se entregar ao desespero, ela percebe ainda mais. Seu distanciamento a força a reavaliar a versão de você ela achava que entendia. De repente, ela não consegue mais te colocar na mesma categoria que os homens que eram emocionalmente dependentes da atenção dela, e essa mudança tira o respeito dela quase instantaneamente. Este é o ponto em que muitas mulheres começam a ajustar seu comportamento, não porque estejam manipulando, mas porque finalmente enxergam o valor de um homem que não se abandona apenas para agradá-las. Ela chega a um ponto de decisão: perseguir você ou deixar você ir. Esta etapa final é onde tudo fica claro, porque quando uma mulher percebe que você está perdendo o interesse, ela eventualmente chega a um ponto em que precisa escolher. Ela não pode ficar no meio para sempre. Ela não pode continuar adivinhando seus sentimentos ou fingindo que nada mudou. Seu sistema emocional a impulsiona em direção a uma decisão, mesmo que ela tente adiá-la. Essa decisão geralmente se resume a dois caminhos: ela avança ou ela recua. Quando sua energia diminui, ela não pode mais se acomodar no conforto da sua atenção. Ela realmente precisa avaliar o que você significa para ela. É nesse momento que suas verdadeiras intenções vêm à tona, talvez pela primeira vez. Se ela realmente valoriza a conexão, você verá isso sendo demonstrado. Ela se torna mais intencional, mais atenciosa, mais presente na comunicação. Ela não está mais confusa. Ela escolhe se aproximar de você porque percebe que a conexão importa mais do que o orgulho. Mas se ela estava apenas aproveitando os benefícios da sua atenção sem querer nada mais profundo, ela se distanciará aos poucos. Não drasticamente, mas gradualmente. Ela se torna menos interessada em te reconquistar porque a conexão não foi construída sobre uma profundidade emocional real desde o início.
Isso não significa que ela não gostava de você, significa apenas que ela gostava mais da validação do que do potencial de um relacionamento. O que os homens precisam entender é que esse ponto de decisão é valioso, não assustador. É onde a verdade vem à tona. Esse momento revela quem ela realmente é quando não se sente mais totalmente no controle do seu interesse. Algumas mulheres se superam. Elas se comunicam melhor. Elas demonstram esforço. Elas te lembram por meio de suas ações que não estavam te dando como garantido. Outras recuam porque a dinâmica de que gostavam, ser cortejada sem dar muito em troca, deixa de existir. E essa é uma boa informação para você. Economiza tempo, energia e investimento emocional. Esta fase também mostra a capacidade emocional dela. Uma mulher que se importa de verdade escolhe a clareza em vez do ego. Uma mulher que não se importa o suficiente escolhe o conforto em vez do esforço. Observar a escolha dela lhe dá uma ideia da maturidade emocional dela e da sua disposição para construir algo real. Recuar expõe as intenções. O próximo movimento dela expõe todo o resto. Se ela der um passo em sua direção, você sentirá. Se ela se afastar, não a persiga. Quando ela chega a esse ponto de decisão, ela mostra exatamente qual é a sua posição e o que ela realmente queria de você o tempo todo. Em algum momento de toda a conexão, há um momento que expõe a verdade e raramente é o momento em que tudo está indo bem. É o momento em que um homem recua silenciosamente. É aí que as verdadeiras intenções, os verdadeiros sentimentos e a verdadeira maturidade emocional de uma mulher vêm à tona. Todos os sinais que te confundiam de repente ficam claros. Todas as mensagens contraditórias começam a fazer sentido. E a conexão finalmente te mostra em que se baseava. Aqui está a parte controversa, e a maioria das pessoas vai discordar, mas continua sendo verdade em quase todas as dinâmicas. A reação de uma mulher ao perder o seu interesse revela mais sobre o relacionamento do que todas as suas palavras juntas. Se ela se esforça, é porque se importava. Se ela se afasta, é porque não se importava. Se ela entra em pânico e tenta retomar o controle, é por causa do ego. Se ela se torna consistente, é por causa da emoção. Este momento expõe tudo o que os homens geralmente passam meses tentando descobrir, e os homens precisam começar a prestar atenção nisso em vez de entrar em pânico, correr atrás ou tentar forçar algo que já está lhes dizendo a verdade. O comportamento de uma mulher quando ela sente que você está se afastando não é aleatório. É um espelho mostrando o que era real, o que era condicional e o que nunca teve futuro. Quando você aprende a interpretar esse momento corretamente, para de desperdiçar energia com as pessoas erradas. Para de duvidar de si mesmo, para de investir demais em alguém que só apreciava seu esforço, não sua presença. Quero que vocês compartilhem suas experiências nos comentários, o que viram, o que aprenderam e como as mulheres em suas vidas reagiram quando vocês se afastaram. Vou ler, responder e ajudar vocês a entender a psicologia por trás das suas situações. Sua história pode ajudar outro homem a entender o momento exato em que seu relacionamento mudou, e esse tipo de clareza muda tudo.